mas é claro que quem vai explicar melhor para a gente sobre essas diferenças é o médico infectologista Alexandre Naime, que conversa com a gente ao vivo, mas pela internet. Então, Alexandre, uma boa tarde para você. Eu gostaria de já começar esclarecendo essa dúvida referente a o que é mono e bivalente, qual que é a diferença entre essas duas vacinas e qual que é o objetivo principal da vacina bivalente. Mais uma vez, uma boa tarde, obrigada por atender a nossa equipe ao vivo. Muito bom dia, quase boa tarde, né, Amanda, Daniel, um prazer estar com vocês aqui da TV TEM. Na verdade, as vacinas bivalentes, ou até mesmo trivalentes ou tetravalentes, não são uma novidade na medicina, na ciência. O Daniel comentou bem, né? Talvez isso não fique de forma muito popular, mas vou dar um exemplo. As vacinas contra a influenza, contra a gripe. As vacinas contra a influenza, elas são trivalentes, as que são oferecidas no SUS. Elas oferecem, por exemplo, proteção contra o H1N1, o H3N2, o influenza B. Então, essa estratégia em administrar numa mesma dose, num mesmo imunizante, substâncias que vão criar anticorpos contra vários tipos de cepas diferentes de um mesmo patógeno, de um mesmo vírus, não é nova na medicina. E na Covid-19, isso se fez necessário. Por que se fez necessário? Porque o primeiro vírus que chegou aqui no Brasil e depois teve as variantes era o vírus original, que a gente chama de cepa Wuhan, que é a variante alfa, beta, gama, delta. Mas aí, no final de 2021 para 2022, houve uma mutação muito grande, que é o vírus Ômicron. A variante Ômicron é bastante distinta do vírus original. Então, para que se tivesse uma proteção ainda melhor, a vacina foi atualizada contra essas cepas da variante Ômicron, principalmente a variante BA4 e BA5, que é a que está circulando com mais força aqui no Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa. Então, a vacina bivalente contra a Covid, ela contém substâncias que vão ajudar a fazer anticorpos contra a cepa Wuhan, contra a cepa original, e também uma vacina atualizada que vai fazer anticorpos para essas variantes da Ômicron, a BA4 e a BA5. E por isso, a necessidade de se atualizar a vacinação, principalmente na população mais vulnerável. Doutor, é muito interessante a sua resposta. E essa vacina, ela tem uma durabilidade maior ou a gente vai ter que tomar outras vacinas, aliás, essa mesma vacina como reforço? A vacina bivalente, é muito importante frisar, ela é somente utilizada para reforço em populações que são mais vulneráveis ou mais expostas. Então, uma condição obrigatória para que as pessoas recebam a vacina bivalente é que o esquema básico, com 2 doses, já tenha sido efetuado, ou aquelas que já tenham recebido a dose de reforço, a 3ª ou a 4ª. Então, a bivalente vem sempre na atualização de reforço. E elas são utilizadas, essas vacinas bivalentes, para 4 tipos principais de população. A primeira delas, aquelas pessoas acima de 70 anos, ou pessoas que são imunossuprimidas, ou pessoas que vivem em instituições de longa permanência, como, por exemplo, asilos. Essa vai ser a primeira fase, que está começando hoje. Aí nós estamos em uma segunda fase, que vai ser para a população entre 60 a 69 anos. Depois, uma terceira fase, para mulheres grávidas e que estejam no período de puerpério, logo depois ali da gestação. E um último período que somos para nós, profissionais de saúde, que somos muito expostos a diversas infecções virais, entre elas a Covid-19. Portanto, as vacinas bivalentes vão servir como reforço nesse primeiro momento, somente para essas populações mais vulneráveis e mais expostas, desde que elas já tenham recebido pelo menos o esquema básico com as 2 doses adicionais e aquelas que tenham recebido reforço com a vacina monovalente. Doutor, e por que essa vacina bivalente só pode ser aplicada em pessoas que tomaram as 2 doses, né, do outro imunizante? Porque as 2 doses iniciais, elas são essenciais para se criar uma memória imunológica, para se criar todo um arcabouço em que você já esteja pronto para fabricar não só anticorpos, mas também um tipo de imunidade que a gente chama de resposta imune celular. Então, as vacinas originais, elas preparam o organismo para que ele esteja mais apto a fazer anticorpos, que na verdade acabam sendo até mesmo cruzados para outras cepas,
e aí você complementa com um booster, com uma proteção adicional com as bivalentes. Isso porque os estudos de bivalente sempre foram feitos com pessoas já vacinadas. E lembrar, então, que pelo menos nesse momento não há indicação de bivalente para a população em geral que não se encaixe nas populações mais vulneráveis ou mais expostas que eu citei. Lembrando também que as vacinas bivalentes, o reforço com bivalente é mais efetivo do que fazer o reforço com as vacinas monovalentes. Então, isso ficou muito claro quando a gente avaliou comparativamente aquelas pessoas que recebiam reforço de vacina com a vacina Covid monovalente com essa atual bivalente atualizada. As pessoas faziam mais anticorpos de proteção que davam a ela menor risco de hospitalização e óbito por Covid e, por isso, somente aplicada nessas populações de maior risco. Tá certo, doutor. O nosso apresentador, Daniel, que está no estúdio, gostaria de fazer uma pergunta também para o senhor. Oi, Daniel, fala, vamos lá. Uma entrevista muito interessante. Muito importante, está todo mundo em casa com certeza agora atento a esses detalhes. Alexandre Naime, obrigado pela presença mais uma vez. O senhor que é um infectologista e também professor, então as respostas ficam muito claras para a gente. É muito bom a gente poder tirar essas dúvidas de quem está em casa aqui. Eu queria aproveitar, ainda falando sobre isso que o senhor está dizendo, dessa questão dos grupos prioritários e a grande massa que não está em nenhum destes grupos prioritários, como deve ficar isso? O senhor, pela experiência do senhor, acredita que vai ser como? O Ministério da Saúde deve divulgar o cronograma de mais doses de reforço com os imunizantes monovalentes para esse grupo que não está inserido nesses grupos prioritários da bivalente? Como deve ficar isso? Olha, Daniel, bom, primeiro prazer estar conversando com você de novo, sempre muito legal estar aqui fazendo esse bate-papo com amigos, né? A questão da população em geral, nós estamos num passo atrás ainda, isso é importante dizer. Devido a toda aquela campanha que houve no passado de fake news, de notícias contra as vacinas, nós temos que na população em geral, abaixo de 60 anos, menos de 60% fizeram a dose 3 de reforço. Então, o trabalho com essa população que não é de risco ainda é de melhorar o nível, a meta de dose 3 com a vacina monovalente, porque a população em geral, abaixo de 60 anos, não corre um risco tão alto de evolução para Covid grave ou óbito por Covid como as pessoas mais vulneráveis. Então, o trabalho de casa para a população em geral é ainda anterior. E por isso, Daniel, hoje, no dia 27 de fevereiro, está começando no Brasil uma campanha em massa de vacinação contra a Covid, não só nesse tema que nós estamos citando, da vacina bivalente, mas também esse outro ponto muito importante que você levantou, que é melhorar a meta para as pessoas que não são de grupo de risco, mas que estão com a D3 desatualizada. Então, 60% apenas da população em geral tem essa dose de reforço, a gente precisa aumentar isso. O ideal, a meta, tanto para a vacina bivalente quanto para a dose 3 de reforço da população em geral, é 90%. Então, essa campanha está se espalhando para o Brasil todo, vai começar hoje em Brasília. O presidente da República vai ser vacinado com a bivalente, a ministra da Saúde, vários colegas nossos estão lá também, para que a gente retome, Daniel, uma das coisas mais importantes que o Brasil teve, que foi o exemplo do Programa Nacional de Imunização. O Brasil sempre foi o grande carro-chefe no mundo todo de como nós conseguimos erradicar, por exemplo, a varíola, a poliomielite, o sarampo. Infelizmente, nesses últimos anos, nós estamos vendo queda na vacinação, mas agora vamos retomar isso com uma grande campanha, começando com as doses de reforço da Covid-19. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Foi uma entrevista muito esclarecedora. Te agradeço por participar mais uma vez aqui do Tem Notícias. Uma boa tarde para o senhor. E a gente fica, né, Daniel, com aquele apelo para o pessoal de casa que está com a vacina da Covid em atraso, dá uma olhada na carteirinha, procura o posto de saúde mais próximo, não deixe de jeito nenhum de deixar a carteirinha atualizada. Com toda certeza. Eu vou te dizer, viu, Amanda? Tomei todas as doses de reforço que estavam disponíveis para o meu grupo, para a minha idade, e já estou esperando, ansioso, quando é que vão anunciar mais um reforço, porque a pandemia, gente, está controlada, mas o vírus continua circulando, então a gente tem que se proteger. É aquilo, né? A proteção que vai ficar aí sempre. A gente tem que se cuidar mesmo e procurar o posto de saúde. Se você ainda está com alguma dose de reforço em aberto,
procure o posto de saúde mais perto de casa para tirar a dúvida e se imunizar, tá bom? Obrigado, Amanda. Uma ótima tarde para você. Agradeço também ao infectologista por todos os esclarecimentos. Uma ótima tarde para vocês. Boa semana, tá? Até mais. E olha, agora a gente